Bom dia para os alunos do 7º ano da Escola Raulino. Hoje nós vamos para o nosso 6º vídeo de correção de atividade. Essa atividade se encontra lá na página 138 do livro didático, tá bom? Essa atividade é uma interpretação do poema, de um poema de cordel, que está lá na página 136 e 137. Quem não fez a leitura, faça primeiro para depois vir fazer a correção. Então, vamos lá para a questão número 1. No início do cordel, a voz, no poema fica mais evidente. Letra A. Leve em conta essa voz e explique a diferença entre a primeira estrofe e o restante do trecho. Então, pessoal, ele está fazendo referência, à voz que está contando ali a história, Na primeira estrofe, essa voz, ela apresenta a história que será contada, tá bom? Ela vai dizer com quem que ela acontece, quem foi que contou. E no restante do cordel, temos a história em si, já é a própria história acontecendo, tá? A própria história sendo narrada. Então, essa é a diferença entre a voz no início do poema e depois no restante do poema. Letra B. Considerando essas duas partes do cordel, responda: qual é o assunto do poema? Então, esse poema retrata um homem que um dia teve um sonho, Ele sonhou a hora exata e o dia da sua morte. Depois ele foi até uma cartomante, confirmar se aquilo realmente aconteceria. E depois ele dá, vamos dizer assim, ele consegue um meio de se salvar, Ele atrasa o relógio para que aquilo não aconteça. A história, o poema conta basicamente sobre isso. Questão número 2. No cordel, A Hora da Morte, é possível identificar alguns momentos chaves. Localize-os no trecho conforme pedido nos itens a seguir. Letra A. Situação inicial da história. Como que se inicia a história? O personagem teve um sonho sobre o dia em que morreria. Letra B. Momento de complicação do conflito. Ele vai consultar uma cartomante que confirma a data de sua morte, indicando também a hora exata em que aconteceria. Letra C. Desenvolvimento dos acontecimentos. O homem, cada vez mais aflito, vai ao médico, faz exames, implora a ajuda de Deus, toma calmantes, tudo para tentar escapar do problema. E a letra D. Qual é o ponto alto dos acontecimentos? O momento em que o personagem ele atrasa o relógio, E aí acaba se salvando. Agora vamos para a questão número 3. Considere a estrutura de enredo que você identificou na atividade anterior. Apesar da organização vertical do texto, a que tipo textual esse cordel remete? Pessoal, se vocês observarem, nós já estudamos o texto narrativo e a estrutura desse poema, ela é exatamente como a de um texto narrativo, Tem a situação inicial, tem o conflito, tem o desenvolvimento e tem o clímax, tá bom? Então, se vocês observarem a estrutura desse texto, desse poema, ele vai remeter a uma narrativa. Sempre que vocês forem fazer as atividades, leia todas essas caixinhas aqui, porque elas são importantes para ajudar vocês a responder. Aqui nessa caixinha, responderia a questão número 3, olha. Enredo é a trama de uma história, o conjunto de acontecimentos e de ações realizadas por personagens em um texto narrativo. Então, essa caixinha aqui já responderia a questão número 3. Então, quando vocês forem responder a atividade, não ignore, nenhuma informação no livro, leia tudo, porque tudo pode ajudar vocês a entender. E aqui nós temos uma estrutura, para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona um enredo. O enredo possui a situação inicial, que é como que a história se inicia, a apresentação dos personagens, a apresentação do local, é basicamente isso. Depois vem o conflito. Surge alguma situação que modifica a situação inicial,
algo acontece para movimentar aquela história. Depois vem o desenvolvimento, que é a sequência de ações dos personagens, né? A partir daquele conflito, os personagens eles começam a praticar algumas ações, isso é o desenvolvimento. Depois nós temos o clímax, que é o ponto de maior tensão na narrativa. E por último nós temos o desfecho, né? É quando a história ela acaba, né? O conflito ele é solucionado ou não, né? Nem todo texto o conflito ele é solucionado. Vamos para a questão número 4. Analise agora o final desta história. Letra A. O cordel termina como pareceu indicar o início da história? Não, né? Porque ele sonhou que ele morreria, né, naquele mês de fevereiro, mas aquele sonho não se cumpriu, né? Porque pelo que a gente lê, ele continuou vivíssimo, né? O próprio poema diz isso. Então, ele viveu tranquilo pelo resto da vida. Então, ele não morreu, né, naquela data em que ele sonhou. Letra B. O que o texto sugere sobre a relação entre as ações dos personagens e o desfecho que você mencionou? Então, pessoal, segundo a história, a profecia não se cumpriu porque o homem atrasou o relógio. A profecia dizia que ele ia morrer às 23 horas do dia 28 de fevereiro. Como ele atrasou o relógio, né? Não teve como, né? Segundo a história, claro, né, pessoal? Então, por isso ele conseguiu se salvar. Letra C. Você acredita que as ações do personagem foram a causa do desfecho? Então, isso é uma resposta pessoal. Você acredita, sim ou não? Uma possibilidade de resposta é que também o homem não morreu porque não havia perigo algum, tá? Ou porque aquela profecia não era real, ou porque ele atrasou o relógio. Então, tem várias possibilidades. O que você acredita, né? Que fez com que o homem aí não morresse? Por que você acha que ele não morreu? Porque ele atrasou o relógio? Porque a profecia era falsa? Porque ele ficou em casa quietinho e aí não aconteceu nada demais com ele? Isso é a opinião de vocês, tá bom? Questão número 5. Analise agora outro componente essencial da narrativa, o foco narrativo. Letra A. Nesse cordel, que foco narrativo foi usado? Que efeito de sentido essa escolha provoca? Lembrando que o foco narrativo, pessoal, é como a história ela é narrada. Se ela é narrada em primeira pessoa, né? Se ela é narrada em terceira pessoa. Esse cordel ele é narrado em terceira pessoa, né? Porque quem narra não é o próprio personagem do texto, tá bom? É um narrador observador. Por que esse foco narrativo ele foi escolhido, né? E que efeito de sentido essa escolha provoca? O foco narrativo escolhido, juntamente com a introdução da história, indica certo distanciamento, deixando claro que é uma história que aconteceu com outra pessoa e que pode ou não ser verdadeira. Então, como não é a própria pessoa que viveu a história que está narrando, isso deixa claro que essa história não aconteceu com o narrador, aconteceu com outra pessoa, e essa história pode ou não ter sido verdade, tá bom? Letra B. A Hora da Morte é um poema narrativo, organizado na ordem cronológica? Sim ou não? O que é a ordem cronológica, pessoal? É quando as coisas elas acontecem de acordo com o tempo, vamos dizer assim, do relógio, né? As coisas acontecem na ordem, manhã, tarde, noite, ou pelas horas. Então, sim, ele acontece numa ordem cronológica, né? Porque a narrativa vai do fato mais antigo, né, que é a previsão da morte, para o mais recente. Então, ele segue, sim, o tempo cronológico. Letra C. O cordel apresenta alguma crítica direta em relação à maneira como o personagem enfrenta seu problema? Não. Em nenhum momento, pessoal, o narrador, né, a pessoa que está narrando os fatos, ele faz alguma crítica ao fato do personagem ter dado tanta importância a esse sonho, né? Até porque essa narrativa ela apenas conta a história, só como ela aconteceu, sem apresentar opiniões
sobre o que essa pessoa acha daquela história. Aí nós vamos para a questão número 6. No cordel, pode-se dar voz aos personagens para que o leitor saiba o que pensam, o que sentem. No cordel lido, isso é feito em alguns momentos utilizando 2 recursos diferentes. Letra A, identifique esses momentos, né? Os momentos em que o próprio personagem ele tem voz dentro do texto. O primeiro momento é ao expressar as informações apresentadas pela cartomante. E o segundo momento é os pensamentos do personagem principal, tá bom? Letra B. Explique que recursos foram utilizados e dê um exemplo de cada caso. Então, pessoal, os recursos que foram utilizados aqui na letra B foi o uso dos discursos diretos e indiretos. No primeiro momento, tem aí o discurso indireto. Procurou a cartomante que confirmou a história. Bom, discurso é indireto, dizendo-lhe até o horário marcado no calendário. Então, eu tenho o discurso indireto quando o narrador ele faz a fala pelo personagem. Depois, nós temos o discurso direto, que é quando o próprio personagem ele fala dentro do texto. Meu Deus, mas que agonia! Mostre-me sua grandeza. E o outro momento, meu Deus, o que faço agora? Então, nestes 2 momentos, né, o próprio personagem ele fala dentro do texto. A questão número 7 pergunta assim: pense na caracterização do personagem central da história. Quais são os principais traços que o caracterizam? Explique. Pessoal, um personagem ele pode ser caracterizado dentro de um texto de diferentes formas. Um texto pode apresentar suas características físicas, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era magro, se ele era gordo, se ele era branco, se ele era moreno, se ele era cabeludo, se ele era careca. Ou pode dar os traços da sua personalidade, se ele era mentiroso, se ele era verdadeiro, se ele era uma pessoa boa, se ele era uma pessoa ruim. Nós vimos que nesse texto não dá as características físicas, né? Mas a partir do texto eu consigo perceber algumas características, vamos dizer assim, psicológicas desse personagem. Por exemplo, ele era supersticioso, né? Ele acreditava em certas coisas. Por exemplo, ele acreditou que um sonho poderia acontecer. E ele também acreditava em cartomante, porque ele procurou uma. Outra característica também é que ele era muito esperto, porque ele teve a ideia de atrasar o relógio para conseguir, assim, se salvar. Essas foram as características que eu percebi. Se você percebeu mais alguma, também você pode colocar. Questão número 8. No início da unidade, conversamos sobre as histórias da literatura oral brasileira, em que personagens vivem situações difíceis até conseguirem superar as dificuldades. Você vê essas características no cordel A Hora da Morte? Justifique sua resposta. Gente, de certo modo, sim, né? O personagem, ele encontra uma dificuldade, né? Ele tem o sonho, depois ele procura a cartomante e ele fica ali com aquela notícia de que vai morrer em determinado dia, em determinada hora. Mas, com um truque de esperteza, né? Ele consegue, vamos dizer assim, se salvar desse destino cruel que ele tinha. Então, sim, ele consegue, de certa forma, vencer uma situação difícil. E aí nós finalizamos esse vídeo, né? Nós finalizamos a correção dessa atividade. Boa correção para vocês. Façam essa correção com calma, leiam bastante o texto antes de iniciar essa correção e até a próxima atividade.